Oi, gente, eu vim com essa caracterização maravilhosa, que eu espero que alguém entenda a referência. Mas, enfim, se você tem um diário, eu recomendo que você deixe ele bonitinho no canto dele, sabe? Não repasse as páginas dele e lê tudo que aconteceu com você. É só um aviso. Não é só sobre isso que eu quero falar. É sobre a questão de que, lendo, né, algumas coisas, volta e meia, eu revejo fotos de momentos e eu percebo que eu tenho uma dificuldade extrema de fazer amizade pessoalmente. E isso é muito complicado. Eu percebi isso meio... Não vou mentir, eu sempre tive isso, sempre achei que eu fosse, assim, mais excluída do que a maioria das pessoas, ou que eu não tivesse muitos amigos e não tivesse essa facilidade, né, de ser extrovertida e tal. E eu percebi que eu tenho bem mais amigos online, pela internet, do que pessoalmente. E é muito engraçado porque alguns deles eu conheço pessoalmente, mas ao mesmo tempo é online. Cara, eu comentei esses dias com um psicólogo sobre isso. Eu não consigo simplesmente sair de casa e fazer amizades, assim. Eu sei que não é assim que funciona amizades, né? É bem mais fácil eu fazer amizade online. É uma forma mais fácil de eu encontrar pessoas com os mesmos interesses que eu, que gostam das mesmas coisas que eu. Aí eu falei, né, principalmente a cultura, músicas, estilos, do que pessoalmente. E eu até consigo me expressar melhor online do que pessoalmente, porque online tu não tá vendo, tipo, a pessoa, entendeu? Tá vendo só ela do outro lado da câmera, e às vezes nem tá vendo, porque particularmente eu detesto chamada de vídeo. E sabe, eu posso ser quem eu quiser online, eu posso inventar uma personalidade minha, um estilo, enfim, ser quem eu quiser. E isso é muito problemático, porque às vezes eu esqueço que eu não sou assim pessoalmente. Eu não sei se vocês entendem. Espero que, se alguém também se identificar com essas coisas que eu tô falando, puder comentar, né, sobre como é que você lida. Porque eu não sei muito diferenciar quem sou eu pessoalmente e quem eu sou online. Online eu sou outra pessoa completamente diferente de pessoalmente, e às vezes eu esqueço isso. Pessoalmente eu acho que vou conseguir fazer amizade, eu acho que eu vou ser esse tipo de pessoa que eu sou online, e não é isso que acontece, sabe? E isso me frustra, porque eu acabo, querendo ou não, me excluindo um pouco, eu não vou mentir. Eu não consigo, tipo, chegar em alguém e perguntar sobre. Então, eu acho que isso me afetou muito, principalmente no período escolar. Porque eu via muita gente, eu fico até assim remoendo às vezes na minha cabeça quanto de gente que eu podia ter conhecido, que era legal e tudo, e eu não consegui por esse medo, essa limitação, sabe? Parece que alguma coisa me limita de eu chegar nas pessoas e querer conversar e fazer amizades. E muita gente acha que eu sou introvertida ou que eu odeio as pessoas. E não é que eu não tenho vontade de conhecer as pessoas e de socializar, eu só tenho, assim, dificuldade. Mas é claro que eu também quero ficar no meu espaço, sabe? Eu sempre fui, tipo, as pessoas estão aí ao redor no mundo e eu tô ali, sabe? Sempre no meu canto. Porque talvez eu tenha medo de não ser aquilo que eu esperava que eu fosse, e que as pessoas não me veem como eu quero que elas vejam. Faz sentido isso? Queria muito trabalhar essa dificuldade, mas toda vez que eu saio de casa e eu estou em público, eu sinto que
que eu tô no meio de tudo, sabe? As pessoas estão ali julgando e eu odeio isso. Porque eu não quero ser o centro das atenções, mas eu também não quero ser evitada, entendeu? Ignorada. E não tem um meio termo pra isso, não. Eu quero poder conversar com as pessoas normalmente, mas eu também quero ter o meu espaço, sabe? Eu quero ficar no meu canto, mas eu não quero que as pessoas vejam isso como até meio egocêntrico, assim, como se eu não quisesse conviver em sociedade. A ideia de ter um diário é muito legal, sendo sincero. Você poder escrever tudo, isso aqui, ó. Isso tudo eu comecei depois da pandemia. Eu comecei contando como foi esse processo, como foi pra mim lidar com isso, porque foi muito complicado. A pandemia me deixou muito sequelas, né, muitos traumas, e não tô falando da questão de ter pego Covid, mas a questão socializar e insegurança e, enfim, comparações. Eu tenho noção de que eu nunca fui o tipo de pessoa assim extrovertida e que sabia contar e que contava coisas pra todo mundo. Eu sempre fui assim mais no meu canto, mas piorou basicamente depois que a pandemia veio, porque querendo ou não a gente, né, se fechou, a gente ficou cada um na sala e na sua casa. Foi normalizado e eu normalizei e vai demorar pra eu entender, eu acho, como aprender a voltar a ser como era antes, ou talvez, não sei. Mas eu recomendo muito ter um diário. Eu achava no começo meio infantil, pra ser sincera, e eu tinha 13 anos. Mas na verdade não, pra quem tem essa dificuldade de conversar com os outros é muito bom, porque tu pode escrever qualquer coisa, ninguém vai ver. Se você tiver sorte de ninguém bisbilhotar essas coisas. Mas vale muito a pena, parece que eu consigo ser eu mesma, sabe, com um diário, e eu não ter essa preocupação porque ninguém vai ler. E não é uma conversa assim, sabe, de tu tá conversando pessoalmente com alguém. Mas eu também acho que às vezes é bom conversar com alguém. Eu tô começando agora aos poucos conversar, mas eu sei que é um processo, assim, é bem difícil tu criar coragem e conversar sobre você, sobre suas coisas, seus sentimentos. É isso. Eu acho que moral da história é ter um diário, mas não reveja tudo o que aconteceu contigo, porque, sabe, tu não é aquela mesma pessoa do começo ali que tu escreveu. São coisas passadas, entendeu? Já passou. A gente tá em outro ano, outra época, e é isso que importa, entendeu? Também não tô falando pra ignorar os acontecimentos passados, mas, sabe, não remoer isso na tua cabeça, porque por experiência própria, eu tenho muita insônia, sabe, dificuldade pra dormir, e muitas das vezes antes de dormir eu penso nessas coisas e afeta de certa forma, porque aí eu levo mais tempo ainda pra dormir, e isso é péssimo pra saúde. Então, sabe, é um equilíbrio. Você pode ver as coisas passadas, mas não focar somente nisso, sabe? A ideia de um diário é tu escrever o que vem à mente, o que aconteceu contigo, sem precisar rever, sabe? Porque não é um estudo, nem nada do tipo. Não sei, eu acho que o vídeo tá muito longo, eu vou parar por aqui. E a minha maquiagem é do Alex Turner, de Arctic Monkeys. Eu tentei fazer alguma coisa assim, porque eu achei que combinaria muito, né? E é isso. Fazer amizade é difícil, né? Principalmente se for pessoalmente. Na minha opinião, eu acho que eu só consigo online.